Olá, galera, alunos e alunas. Hoje, dando sequência ao estudo da célula, vamos fazer o início, do estudo do citoplasma. Vamos chamar aqui o nosso slide para nós começarmos a falar sobre o citoplasma. Nós vamos falar de uma parte muito importante do citoplasma, que é as suas funções básicas, que são importantes para o metabolismo celular. As funções dos retículos endoplasmáticos, as funções do complexo golgiense. Então, dentro desse fenômeno, daremos um destaque principalmente a um fenômeno que acontece no citoplasma, que é muito importante para o entendimento do funcionamento interno da célula, que é a autofagia e a heterofagia. Então, fazendo aqui uma breve revisão sobre aonde que está o citoplasma da célula. Então, nós temos aqui uma célula vista a microscópio óptico. Então, nós temos aqui essa região entre a membrana plasmática e o núcleo. Esta região é chamada de citoplasma, ou região citoplasmática. Então, aqui nós temos células descamativas humanas, então células animais, aqui dando destaque individual a esta célula. Aqui nós temos células do nosso trato respiratório, e aqui também nós temos células vegetais. E nós percebemos aqui que tanto a célula animal quanto a célula vegetal vai apresentar o citoplasma. Aqui dá para ver claramente porque há a delimitação do núcleo, a visualização do núcleo e da estrutura membranosa sua em volta. Então, essa região é chamada de citoplasma. Comparando aqui os dois tipos de células que nós já vimos, células procariontes e células eucariontes. A célula procarionte é aquela em que não há uma proteção para o material genético. Portanto, o seu material genético vai fazer parte do citoplasma. Enquanto nas células eucariontes, o material genético ele é delimitado por uma membrana, delimitando 3 regiões da célula: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Como é que é o citoplasma da célula eucariótica, da célula procariótica, que no caso aqui é uma bactéria? Então, nós vamos encontrar o citoplasma, uma estrutura bem simples, contendo seu material genético e ribossomos. Então, isso aqui é o citoplasma de uma célula procariótica. Também nós vamos encontrar em grupos de bactérias fragmentos de DNA que são chamados de plasmídios. Já na célula eucariótica, tanto animal quanto vegetal, o citoplasma ele é cheio de estruturas citoplasmáticas. Essas estruturas são importantes para o metabolismo da célula, que é característica tanto da célula animal quanto da célula vegetal. Agora nós faremos o estudo dos retículos endoplasmáticos. Elas são chamadas de estruturas membranosas dobradas, que a gente chama de vesículas, Então, aqui formam a rede de canais que são responsáveis pelo transporte de substância no interior da célula. Então, você olhando tanto a célula animal quanto a célula vegetal, vai apresentar essas estruturas membranosas, que têm a mesma composição química da membrana plasmática. Aqui nós vamos ter 2 tipos de retículos: os retículos endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, há a presença de ribossomos aderidos à sua estrutura, então dando aspecto de granulosidade na sua região externa da membrana. E o liso não tem. A outra estrutura é o complexo golgiense, que é o assunto dessa aula.
Então, no complexo golgiense, nós vamos aqui perceber a formação de vesículas que são fabricadas lá nos retículos endoplasmáticos, tanto liso quanto rugoso. Então, essas vesículas vão se acumulando e formando essa massa membranosa que é chamado de complexo golgiense. O complexo golgiense, nós temos duas fases. Uma fase que se chama cis, que é aquela fase que vai receber as vesículas contendo substâncias químicas produzidas nos retículos endoplasmáticos, que serão aqui empacotados na fase primária do complexo golgiense. E a fase trans, que é aquela que vai elaborar vesículas que vão ser elaboradas, vão fazer parte fora da célula, ou seja, vão atuar essas substâncias fora da célula, que nós vamos chamar de secreção. Uma das funções do retículo endoplasmático é produzir proteínas que serão empacotadas no complexo golgiense, e do complexo golgiense vão elaborar vesículas que vão agir fora das células. Por exemplo, hormônios, proteínas, enzimas, todas são fabricadas aqui nos retículos endoplasmáticos. Aí essas substâncias são armazenadas, vamos chamar aqui empacotadas, e vão compor a estrutura do complexo golgiense, que devido à necessidade da célula, vai elaborar essa substância e eliminar para fora da célula. Só que essa substância produzida, ela vai ter atividade em outra estrutura do organismo, que a gente chama esse material aqui de secreção. Então, secreção são substâncias produzidas pela célula que terão ação fora da célula. Por exemplo, a saliva é uma secreção, os hormônios são uma secreção, as enzimas, quando são elaboradas para fora da célula, são consideradas sucos, no caso do aparelho digestivo, sucos digestivos. Então, são todas elaboradas aqui no complexo golgiense. Então, vamos destacar aqui as funções básicas do complexo golgiense. Concentração e secreções. Então, no complexo golgiense, tudo que é produzido aqui nos retículos endoplasmáticos, tanto liso quanto rugoso, são armazenados, são empacotados, vamos dizer bem assim, são empacotados aqui no complexo golgiense, para ser elaborado posteriormente, de acordo com a necessidade celular. Então, isso vai acontecer com as enzimas, com o muco, com os hormônios e outras substâncias. No caso das células vegetais, elas são responsáveis pela produção de polissacarídeo. Lembrando que a célula vegetal fabrica carboidratos, como, por exemplo, a glicose. Então, esta glicose ela será transformada numa macromolécula, que a gente chama de um polímero, que é o caso de um polissacarídeo, que é a celulose, que vai formar a parede celular das células vegetais. O complexo golgiense também é responsável pela formação do acrossomo dos espermatozoides. O que é o acrossomo dos espermatozoides? É essa pequena estruturazinha que é formada a partir da condensação dos complexos golgienses na porção anterior do espermatozoide, onde esse acrossomo, devido à presença de enzimas, são muito importantes no processo de nutrição do espermatozoide e também no processo de realização de união da membrana plasmática do espermatozoide com a membrana plasmática do ovócito para promover a fecundação. Outra função do complexo golgiense é a síntese de glicoproteínas. Lá na membrana plasmática, nós temos a presença de carboidratos ligados à proteína. Então, ali nós temos as glicoproteínas. Também, modificações de proteína pós-tradução. Depois de uma síntese de proteína, então a proteína ela é um polissacarídeo, mas ela passa a ser ativada, ou seja, após o processo de tradução, que veremos detalhe na aula de síntese de proteína,
e essa proteína praticamente ela sofre uma alteração que será empacotada aqui dentro do complexo golgiense. Outra função do complexo golgiense, aqui vamos especificar principalmente nos seres vivos que têm pâncreas, né? Então, nos pâncreas, nós temos uma grande quantidade de complexo golgiense e isso aqui vamos destacar na célula pancreática, tem uma grande quantidade de complexo golgiense e retículos endoplasmáticos, principalmente o retículo endoplasmático rugoso, onde a produção de síntese de proteínas é muito grande. Então, quando se fala, por exemplo, em célula pancreática, devemos lembrar da atividade do complexo golgiense, onde vai fabricar principalmente os grãos desimógenos que vão ter uma ação direta lá no processo de digestão dos alimentos no aparelho digestivo, formando aí o suco pancreático. Agora, o que nós vamos falar, o que é heterofagia e autofagia. Qual é a diferença? O que são essas duas atividades celulares? Aqui vai participar dessa atividade são os lisossomos, que são vesículas produzidas pelo complexo de Golgi, só que com um detalhe, aqui dentro desses lisossomos, nós temos enzimas digestivas, semelhantes às que nós temos no nosso aparelho digestório. Então, essas enzimas digestórias, elas são aquelas que vão quebrar as moléculas, as macromoléculas, em moléculas menores. E aí nós temos duas formas de ação dos lisossomos. Primeira, quando ocorre um processo de absorção, onde a membrana plasmática ela vai fazer um processo de transporte em bloco, ela vai criar aqui uma vesícula, que a gente chama de vacúolo, se for a fagocitose, de fagossomo, se for a pinocitose, pinossomo. Então, este vacúolo vai se unir ao lisossomo, que contém enzima citoplasmática, e vai propiciar a digestão desse material recém-capturado. Aí forma aqui o vacúolo digestivo, onde o material que é aproveitado para a célula sairá para o seu citoplasma, formando aí, ou seja, a célula vai absorver esse material, onde vai agir dentro do metabolismo do citoplasma celular. E o restante vai ser eliminado por um processo de exocitose. Mas também esse lisossomo pode agir dentro de estruturas citoplasmáticas. Então, nós temos determinadas estruturas citoplasmáticas que algum processo qualquer ele perde a sua função. Aqui, por exemplo, ele está digerindo uma substância interna, ou seja, uma organela interna, que é uma mitocôndria. Então, o que ele vai fazer? O lisossomo se combina com essa parte nativa dessa célula, vai promover o mesmo processo de digestão, só que agora ela está digerindo um processo interno da célula. Então, quando ocorre esse processo de digestão que vem de fora da célula, nós chamamos de heterofagia. E quando ocorre o processo de digestão que vem de alguma estrutura interna à célula, a gente chama de autofagia. Ok? Então, aí nós finalizamos essa primeira parte do estudo do citoplasma, que é o estudo da autofagia e da heterofagia. Só que para envolver esse processo, vai envolver os retículos endoplasmáticos, complexo golgiense e as vesículas produzidas pelo complexo golgiense, que são os lisossomos. Então, a heterofagia e a autofagia são processos de digestão que ocorre através da formação de lisossomos do complexo de Golgi, onde vai agir em cima de substâncias capturadas de fora da célula, heterofagia, ou de estruturas internas à célula que deixa de realizar a sua função metabólica, que é a autofagia. Tá? A partir daí, nós daremos sequência na nossa próxima aula, onde nós vamos falar da atividade dos ribossomos ou da síntese de proteína. Ok?
Então, até a próxima aula. Então, a partir daí, vamos aguardar a próxima aula que eu falarei sobre síntese de proteína. Bom?